Olá, meninos e meninas, boa tarde. Passando aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto bem importante, que é aí esses conceitos básicos de ecologia. Eu passei uma atividade bem básica para vocês. Na atividade, eu já coloquei algumas imagens, alguns mapas mentais que já iriam ajudar vocês durante a atividade. E vocês também poderiam estar pesquisando aí pelo caderno de vocês, quem tem esse conteúdo, pelo livro, pela internet, enfim. Ficassem à vontade. E aí, agora a gente vai fazer a correção dessa atividade, certo? À medida que eu for corrigindo cada questão, eu vou também falando um pouquinho sobre acerca daquele assunto que aborda na questão. Foi um assunto que eu optei passar para todas as turmas, visto que é um conteúdo que é muito importante, independente da série que você esteja, né? Sempre vocês vão ter que usar esse conteúdo aí de ecologia, seja no ensino médio ou nas próximas séries da vida de vocês, certo? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela da atividade e nela eu vou aproveitar para que vocês consigam também lembrar como é que preenche lá a atividade no formuláriozinho que eu mando, porque ainda tem alguns alunos que têm uma certa dificuldade. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é preencher o nome completo de vocês. Não esqueçam de preencher o nome completo, principalmente para mim, que sou professora de todas as turmas, né? Então, como esse questionário ele vem automaticamente para mim, então, se você colocar o nome completo, fica mais tranquilo para eu saber fazer aqui a anotação dos seus pontos, das suas atividades. Então, eu vou só simular aqui o meu para a gente ir respondendo. Aí vocês vão marcar a turma de vocês. Vou marcar aqui o sexto, só para a gente preenchendo. E vamos lá para a primeira questão. Das opções abaixo, marque as que só têm fatores bióticos. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Na natureza, no ecossistema, nós temos fatores bióticos e fatores abióticos. O que são? Qual é a diferença desses dois fatores? Os fatores bióticos ou fatores vivos, também pode ser assim chamado, são aqueles fatores que têm vida. São aqueles seres que, dentre outras coisas, eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem e ao final da sua vida eles morrem. Né? Então, é um ser que passa por todas essas etapas e aí sim eu posso classificá-los como seres vivos. Por exemplo, se eu pegar o primeiro item aí, água, solo, ar. O solo, a água e o ar, eles nascem, né? Eles se desenvolvem, eles se reproduzem? Não. Então, a gente não pode estar classificando eles como fatores bióticos. Então, dessas opções, a opção correta seria plantas, animais e bactérias, né? Animais, plantas e bactérias. Por que que não seria a segunda questão, segundo item? Porque água não é, né? Plantas e animais são fatores bióticos, porém a água não é. E a última, rocha, solo, não são, enquanto que animais são seres abióticos. Então não esqueça. A é um prefixo de negação, bio vem de vida, né? Então, fatores abióticos são aqueles que não possuem vida. E bióticos, ao contrário, são fatores que têm vida. Então, portanto, a resposta certa é a terceira opção aí. Aqui eu tenho um mapa mental que difere habitat de nicho ecológico. Todo ser vivo, né? Todos os indivíduos, eles possuem tanto o seu habitat quanto o seu nicho ecológico. E tem aí uma grande confusão, muitas vezes, de algumas pessoas para saber qual é a diferença entre esses dois nomes da ecologia. O primeiro é o habitat. Renato, o que é o habitat? O habitat é aquele lugar onde o ser vivo ele mora, ele obtém seu alimento, onde ele vive ali. Então, por exemplo, se eu pegar um peixe, né? O habitat do peixe vamos supor, se for um peixe de água doce, vamos supor no rio ou no açude. Então, aquele é o habitat do peixe. E o que é que vem a ser nicho ecológico? Nicho ecológico é o lugar que esse indivíduo ele está, mas falando de interação, como é que ele está inserido ali, com quem que ele interage, do que ele se alimenta. Então, o nicho ecológico nada mais é do que o trabalho dele no ecossistema, né? O papel dele dentro do ecossistema, o que ele faz,
com quem que ele interage, ele se alimenta de quê, ele interage com o quê. Então, esse papel ecológico do ser no ecossistema é o que a gente vai conhecer como nicho ecológico. Então, tem uma diferença. Eu tenho o habitat, que é onde ele vive, né, a área, a região que ele vive, e o nicho, que é o quê? Que é o papel ecológico dele ali dentro daquele ecossistema. O que que ele faz? O que que ele come? Com quem que ele interage? Ele precisa de água, ele precisa de ar. Então, todos esses fatores, né, todos esses papéis que ele desenvolve dentro do ecossistema é o que vem a ser nicho ecológico. Então, aqui nesse mapa mental tem outras informações, eu espero que vocês tenham, né, lido com calma. E aí a gente vai para a pergunta. Tem um pequeno texto. O mico-leão-dourado é uma espécie encontrada apenas na Mata Atlântica. Costuma ser avistado em grupos familiares e vive cerca de 8 anos. Sua dieta apresenta frutos, alguns invertebrados e pequenos vertebrados. É responsável pela dispersão de uma grande quantidade de sementes e é, portanto, muito importante nesse bioma. Analisando o mapa mental e o texto apresentado, podemos afirmar que o habitat do mico-leão-dourado é a Mata Atlântica? Sim, gente, se ele mora, logo no início do texto ele diz que o mico-leão-dourado ele é encontrado apenas na Mata Atlântica, então é o lugar que ele vive. Portanto, a Mata Atlântica é o habitat dessa espécie em questão. O nicho ecológico do leão-dourado é a Mata Atlântica? Não. Se a gente for voltar para o texto, tem outros fatores que a gente pode classificar como nicho. Porque ele fala dos hábitos dele, ele diz que ele vive cerca de 8 anos, que ele se alimenta de frutos, de invertebrados, de pequenos vertebrados. Então, todas essas informações, né, que ele dispersa uma quantidade de semente, o que é dispersar semente? É levar a semente para outros lugares para que a espécie dessa planta em questão, né, da semente que ele vai levar, cresça em um outro lugar. Então, essas características fazem parte do nicho ecológico, ou seja, do papel dele dentro da natureza. Isso seria o nicho, mas não o habitat. O mico-leão-dourado se alimenta de frutos, alguns vertebrados e pequenos vertebrados. Isso faz parte do habitat. Não, essas características elas fazem parte do nicho ecológico. Habitat e nicho ecológico são a mesma coisa. No caso do mico-leão-dourado é Mata Atlântica. Não, a gente já falou sobre isso. O habitat é onde ele vive e o nicho ecológico é o papel que ele desenvolve dentro do ecossistema. Não esqueçam nunca disso. Habitat, onde ele mora, onde ele habita, e nicho ecológico é o papel dele dentro do ecossistema, de que ele se alimenta, com quem que ele interage, dentre outras informações. Então, a resposta correta aqui é a primeira opção. Habitat do mico-leão-dourado é a Mata Atlântica. Aí a gente vem falar da classificação quanto a seres autótrofos e heterótrofos. Autotróficos e heterotróficos, ou autótrofos e heterótrofos. São as mesmas coisas. Isso tem a ver com a alimentação, com a nutrição dos seres, né, dos seres vivos. Tem seres que conseguem produzir seu próprio alimento, e tem seres que não conseguem fazer esse processo e precisam, portanto, buscar seu alimento de outros seres vivos. Todos os seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento, eles são chamados de seres autótrofos, certo? Auto vem de algo que eu faço comigo mesmo. Por exemplo, se eu vou tirar um autorretrato, eu estou tirando o retrato de mim mesmo. Trófico vem de alimento. Então, autotrófico é aquele que consegue produzir o seu próprio alimento, certo? E heterotrófico já não é assim. O heterotrófico é o oposto. Ele não consegue produzir seu próprio alimento, portanto, eles precisam buscar em outros seres. Por exemplo, nós seres humanos, a gente não é capaz de se alimentar sozinho. A gente precisa comprar arroz que vem da planta, galinha para se alimentar que vem do animal, então a gente usa outros seres para se alimentar. Nesse caso, nós somos classificados como seres heterotróficos, certo? Sei lá, a vaca, ela come capim, por exemplo, um dos alimentos da vaca. Então, ela se alimenta de um outro ser vivo, que é o capim. Então, nesse caso, eu digo que ela é um ser heterotrófico. Tranquilo? Então, vamos para a questão. Ele quer saber quais são, sobre os seres autotróficos. O que eu posso afirmar? Primeira opção diz o seguinte: são capazes de buscar o seu alimento a partir de outros seres? Não. Isso é uma característica dos seres heterotróficos, que vão em busca do seu alimento em outros seres.
Segunda, não precisam fazer fotossíntese para se alimentar. Errado, eles precisam sim. Como é que esses seres autotróficos produzem seu próprio alimento? Através exatamente do processo chamado fotossíntese. Então, um exemplo claro, né, mais comum são as plantas. Existem outros seres, mas assim, o que é mais falado, o principal, são as plantas. E aí, como é que as plantas fazem? Já que ela não come, já que ela não consegue ir atrás de outros seres. Então, as plantas, elas fazem o processo chamado de fotossíntese. Elas precisam da luz do sol, elas precisam de um pigmento fotossintetizante, e aí ela vai conseguir produzir o seu próprio alimento, certo? Então, a segunda também está errado, porque ele diz que não precisa de fotossíntese, e na verdade, precisa sim. Terceira, produzem seu próprio alimento a partir de um processo chamado fotossíntese. Olha aí a resposta certa? Acabei de falar. Então, eles são capazes de produzir seu alimento e, para isso, eles passam por um processo chamado fotossíntese. Correta. Vamos marcar essa questão. São seres que não se locomovem e precisam de ajuda para se alimentar. Como eu falei, essa questão de seres, essa classificação, ela está relacionada com o modo de nutrição e não de movimentação, de locomoção. Então, essa questão ela também está errada. Vamos seguir. Aqui eu vou ter alguns conceitos básicos de ecologia. Pessoal, todos nós temos que saber o básico do básico da ecologia. Isso vai aparecer em todas as séries. Se você é do sexto ano, do sétimo, do oitavo, do nono, sempre vocês vão estar lidando com esses termos, até na vida, né? Até assim no dia a dia. Então, são termos que a gente tem que começar a associar para que a gente tenha um vocabulário, tenha aí um amplo repertório aí na questão das ciências, certo? Então, vamos começar pelo primeiro conceito. O primeiro conceito é de espécie. O que é uma espécie? Espécie, né, são seres vivos, né, que são parecidos, têm características muito semelhantes e, principalmente, o que é que classifica seres como sendo da mesma espécie? Eles são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Por exemplo, se eu pegar uma vaca e um jumento, esses dois seres, eles vão cruzar, eles vão ter indivíduos férteis que terão outros? Não. A vaca, ela, por exemplo, vai cruzar com um boi, que são da mesma espécie, certo? Então, espécies são aqueles indivíduos que têm características morfológicas semelhantes, né? Características físicas semelhantes e que são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. E aí, quando eu tenho vários indivíduos da mesma espécie reunidos em uma área, por exemplo, eu tenho um pasto que tem várias vacas. Então, ali eu tenho uma população. O que é uma população? É um conjunto de seres da mesma espécie, reunidos. Aqui perto, a gente tem uma lagoa que tem várias aves, né? Aves brancas, eu não sei especificamente quais são. Então, ali eu tenho uma população daquela ave especificamente. Então, população é um grupo de indivíduos da mesma espécie. E aí, comunidade já é diferente. Eu tenho várias populações juntas que vão fazer aí uma população. Então, eu pego esse mesmo pasto que eu falei, só que lá eu tenho vacas, eu tenho cabras e eu tenho, vamos supor, porcos. Todos ali interagindo, né? Numa fazenda, por exemplo. Então, ali eu tenho uma comunidade, que eu tenho várias populações diferentes. Então, naquele caso, naquela situação, eu vou ter uma comunidade e não mais uma população. Por que não é uma população? Porque eu tenho mais de uma espécie ali, eu não só tenho uma espécie. Para ser população, tem que ser uma única espécie. Tranquilo? Quanto a fatores abióticos, eu já falei para vocês o que é fatores bióticos e abióticos. E aí a gente vai aí para ecossistema. Então, o que é ecossistema? Ecossistema é uma região, né, que tem ali fatores vivos e não vivos que interagem entre si. Então, aquilo ali é um ecossistema. Existem vários ecossistemas. A gente pode achar ecossistema até, por exemplo, numa poça d'água. Porque ali eu vou ter água, eu vou ter bactérias, eu vou ter outros tipos de micro-organismo, eu vou ter a luz do sol agindo ali para poder as bactérias fotossintetizantes também fazer fotossíntese. Então, ali não deixa de ser um ecossistema. Então, o ecossistema é um ambiente, é um lugar onde eu tenho seres vivos e eu tenho também fatores não vivos que vão interagir. Renata, mas os fatores não vivos, eles vão interagir? Vão. Por exemplo, a planta ela vai conseguir sobreviver sem água?
Não. Ela vai conseguir sobreviver sem a luz do sol, sem o solo? Não. Então, eu tanto tenho fatores vivos, como eu tenho fatores não vivos ali interagindo junto para desenvolver ali aquele ecossistema. Biosfera já é uma coisa de uma maior escala, né? Que é o maior ecossistema, é a junção de todos os ecossistemas da Terra. Eu posso dizer que é a parte do planeta que tem vida, é a parte viva do planeta. Então, é uma coisa numa larga escala, uma coisa muito maior. E nicho ecológico, que eu já falei para vocês também o que é o papel que ele desempenha no ecossistema, na natureza. Certo? Então, vamos para a questão. Aqui eu coloquei essa imagem, deixei os termos acima, que vocês poderiam ter voltado para ver o que é, para poder responder as próximas questões. E eu vi que muita gente errou, então, muita atenção, meninos, quando forem responder essas atividades. Eu tenho aqui, ó, uma imagem que tem várias araras azuis. A gente não vê nenhuma outra espécie de animal, apenas a arara azul. Aí a pergunta seria o quê? O que está expresso nessa imagem? Seria uma comunidade? Seria um ecossistema? Seria um indivíduo ou uma população? Comunidade a gente viu que é um conjunto com várias espécies. Aí eu só tenho uma que é a arara. Ecossistema, eu tenho aí seres vivos, fatores não vivos interagindo. Poderia ser? Até poderia, porque eu tenho aí solo, a gente vê aí o sol. Só que o que está mais marcante aí é a presença de várias araras. Então a gente tem que focar nisso. Então, nesse caso, é indivíduo? Não. Se fosse só uma arara, poderia ser um indivíduo. Mas aí a gente tem vários. Então, quando eu tenho vários indivíduos da mesma espécie, eu digo que eu tenho uma população. Então, a resposta certa é população. Aí ele pergunta aí a definição de comunidade. Vamos lá. Grupo de diferentes populações que vivem em um mesmo local em um determinado período de tempo. Exatamente isso. São vários indivíduos de espécies diferentes que vivem em um local em um determinado período de tempo. Então, se eu tenho lá arara, eu tenho lá, sei lá, mico-leão dourado, eu tenho onça, eu tenho todos esses indivíduos ali vivendo junto. Então, naquele caso ali, eu vou ter uma comunidade. Então, a resposta certa é a letra A. Indivíduos que são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Isso é a definição de espécie. Só é voltar naquele quadrinho lá para cima que vocês vão ver. Terceira, local onde podemos encontrar certa espécie. O local onde a gente encontra a espécie é o habitat daquela espécie. Conjunto de indivíduos da mesma espécie em uma determinada região. Então, quando eu tenho um conjunto de indivíduos que é da mesma espécie, que é o caso lá da foto da arara, eu não vou ter comunidade, e sim, eu vou ter uma população. Então, vamos seguir aqui. Aqui eu tenho uma imagem, onde eu tenho aqui, ó, uma planta que serve de alimento aqui para a borboleta. A borboleta, ela serve de alimento para o sapo serve de alimento para a serpente, e aí a cobra está ligada aqui aos fungos. Na verdade, gente, todos os indivíduos, eles estão ligados aos decompositores. Por quê? Os decompositores, eles têm um papel muito importante na natureza. Eles vão fazer a ciclagem da matéria. O que é isso? Eles vão degradar todos esses seres que estão na cadeia alimentar. Estou dando já a resposta da questão, né? Para liberar nutrientes no solo. Então, suponhamos que o sapo morreu. Depois ele vai deixar de existir. Ele fica ali, ele se decompõe e deixa de existir. Quem é que faz esse papel? São os decompositores. A cobra morreu, quem é que vai decompor? Os decompositores. Assim como a planta e a borboleta também. Então, na verdade, os decompositores, eles estão ligados a todos os seres que estão presentes aí numa cadeia alimentar. Então, na cadeia alimentar, ela sempre vai estar aí iniciando com uma planta. Por quê? Porque as plantas, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Elas são seres autotróficos, como a gente falou lá no início do nosso vídeo. E por conta disso, elas são classificadas dentro da cadeia alimentar como seres produtoras, porque elas produzem o seu próprio alimento. Todos os demais participantes são chamados de consumidores, com exceção aí dos fungos das bactérias, que são os decompositores. Então, a borboleta, o sapo e a cobra, que vão estar sempre se alimentando de outros seres, vão estar consumindo, eles vão ser chamados de seres consumidores.
Por que que a borboleta é o consumidor primário? Ele é o segundo C da cadeia, mas ele é o consumidor primário. Por quê? Porque ela é a primeira a estar consumindo. A planta, ela está consumindo? Não. A planta, ela está produzindo, porque ela é produtora do seu próprio alimento. Então, nesse caso, a planta, ela não pode ser classificada como seres consumidores. Então, muito cuidado. Porque às vezes a gente vê aí que a borboleta ela está em segundo, né? O segundo indivíduo da cadeia, e aí eu vou dizer que ela é um consumidor secundário. Na verdade, não é. Ela é um consumidor primário, porque ela está sendo o primeiro ser a consumir. O sapo é o segundo e a cobra o terceiro. E aí as bactérias e os fungos vão estar atuando aí na decomposição, portanto, são classificados como seres decompositores. Renato, o que é uma cadeia alimentar? É uma sequência de seres vivos onde um vai sempre estar servindo de alimento para o outro. Quando tem várias teias alimentares interligadas entre si, quando é algo mais complexo, eu vou dizer aí que no caso é uma teia alimentar. Mas nesse caso, como só tem uma sequência bem simples, então é uma cadeia alimentar. Vamos ver aí a questão que ela pede. A imagem abaixo representa, então, como eu já falei, né? É uma cadeia alimentar. Para ser teia alimentar, eu teria que ter várias cadeias aí entrelaçadas entre si. Então, terminando essa atividadezinha, a gente faz o quê? Clica em enviar. Vai aparecer essa mensagem, ó, sua resposta foi registrada. Tendo sido registrada, pronto, eu já tenho acesso às respostas de vocês. Eu estou fazendo aqui todo o controle, anotando quem faz, quem acerta e quem erra. Então, boa sorte, meninos, estudem, não deixem de estar aí fazendo as atividades, estudando um pouco. Se precisar, podem entrar em contato e não esqueçam, vamos estudar, certo? Outro pedido, só antes de terminar o vídeo, é que quando vocês forem responder, vocês tenham cuidado. Podem pesquisar, mas respondam de forma correta. Eu percebo que algumas pessoas, né, fizeram assim, sem muito cuidado. Então, tenham cuidado e respondam bem. Beijo, beijo, beijo. Tchau.